2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 8. Quem achou aí, diga amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Você pode ler junto comigo? Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Mais uma vez, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Oremos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Nós pedimos em nome de Jesus que cada um de nós possamos receber iluminação nas nossas mentes, fogo no nosso coração, para que possamos viver o Evangelho e nos lembrarmos, Senhor, de todo o sacrifício e obra redentora que o Senhor, a nosso favor, realizou na cruz do Calvário. Senhor, eu peço por cada um que aqui está. Nós estamos, ó Deus, agora a sermos servidos por Ti, ministrados por Ti. Senhor, segundo a Tua palavra, vem trazer, Senhor, transformação. Vem trazer, Senhor, esperança. Vem trazer paz. Vem trazer alegria para o Teu povo, Senhor. Esse é dia de festa. Comemoramos no primeiro dia da semana a ressurreição do nosso Cristo. A nossa verdadeira Páscoa é Jesus. E nós pedimos, ó Deus, que essa alegria inunde o nosso coração, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Podem sentar, irmãos. Após a bênção final, eu queria fazer um anúncio à igreja. Acredito que, assim como alegrou o meu coração, vai alegrar o seu coração também. Mas, após a gente encerrar o culto, eu quero dar uma palavrinha. Essa, acredito eu, irmãos, essa é uma época onde nós nos lembramos, a sociedade, a humanidade, ela se lembra de Jesus, acredito eu, mais até do que no Natal. E nós nos lembramos dele, mas de quem de fato estamos nos lembrando? Mas como estamos nos lembrando? O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo, ao seu talmidim, ele diz: Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Antes de prosseguir, eu queria falar com os irmãos sobre o exercício da lembrança, da memória. Relembrar, rememorizar. Eu não sei se você já se deu conta do quanto a memória de coisas passadas, elas ainda nos influenciam profundamente. Profundamente. Eu tenho alguns episódios, de memórias tristes, que já voltaram a me abater, e muito mais de memórias alegres que mantêm acesa uma gratidão e uma alegria. As memórias, elas me afetam e lhe afetam, nos afetam ainda hoje profundamente. Na verdade, algumas dessas memórias, elas até que podem nortear a nossa fé, nortear até a nossa disposição. Há memórias que nos dão alívio, outras alegrias. Existem aquelas que nos trazem tristezas. Acredite nisso. Há memórias até que nos dão força. Quando eu lembro de algumas coisas, eu fico mais forte. Como é que pode algo que aconteceu e nós fazemos menção remotamente a coisas passadas e essas têm a condição de afetar o nosso emocional, de afetar a nossa predisposição, de afetar, inclusive, a nossa reação. Paulo, irmãos, ele, como um bom discipulador, Paulo, ele usa da pedagogia da memória, como também o nosso Senhor Jesus o fizera na carta aos Coríntios, no capítulo 11. Paulo, ele manda nós nos lembrarmos. Jesus,
no Evangelho de João, capítulo 13, Mateus também, Marcos, ele diz assim, olha, fazei isso em memória de mim, falando da ceia. Nós vamos ver hoje aqui o que a gente pode chamar de terapia do passado. E Paulo, ele fazia gosto de fazer uso disso. Paulo sabia a importância da memória bíblico-teológica. Ele sabia a importância disso. E quando a gente vai procurar na origem da palavra, na etimologia da palavra, na construção da palavra, no grego, por exemplo, a palavra que Paulo usa aqui, lembra-te, é mnemoneuo. Mnemoneuo não é que você vai lembrar de algo que você esqueceu. Mnemoneuo não significa lembrar-se de algo que havia esquecido, não. Mas fazer uso constante da lembrança. Uso constante da lembrança, da memória. É manter na mente, meditar a respeito do que se sabe, do que se tem conhecimento. Trazer para hoje. O judeu, quando ele fala em lembrança, ele fala, na verdade, de você se reaproximar do fato. Nós, quando a gente diz assim, vamos nos lembrar, aí você leva a sua mente, você passa um replay, você vai a capítulos passados. Não, mas o judeu não. Ele, quando diz, vamos nos lembrar, vamos nos aproximar daquele fato, vamos vivenciar, vamos ressentir aquele fato, vamos enxergar aquilo como se hoje aqui estivesse. Essa é a proposta. E Paulo, ele está dizendo, lembra-te. Ele está convidando para lembrar. E Paulo sabia da importância dessa memória bíblico-teológica e, na verdade, fazer uso constante da lembrança ou da memória. Tem que fazer uso constante. O cristão, ele tem que fazer uso constante da lembrança e da memória. Por isso, a oração, por isso a meditação diária, por isso a leitura bíblica diária, vida devocional. Sem vida devocional, você está empobrecido. Sem vida devocional, você está desguarnecido. Sem vida devocional, você está vulnerável. Porque você tem que se lembrar, você tem que estar perto, você tem que estar próximo, você tem que estar junto, você tem que estar enxergando aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, como se agora fosse. Lembrar, viva vividamente próximo do que aconteceu. Viva, redundância intencional, viva vividamente, coloridamente próximo daquilo que aconteceu. Logo mais nós vamos ceiar. E Jesus disse, fazia isso em memória de mim. O que está dizendo em memória? Viva vividamente próximo de que ele morreu e que ele ressuscitou. Você tem que estar lá, você tem que enxergar isso. Eu acho que já temos consenso aqui de que a memória, ela continua nos afetando e ela nos afeta profundamente. Olha, você pode, inclusive, atestar isso com todos os tipos de adoecimentos psicossomáticos que existem em função da memória. A memória traumática, que até hoje sucumbe a pessoa e ela tem as suas crises emocionais, psicológicas, carece algumas pessoas de um acompanhamento médico, medicamentoso, porque a memória, ela é frequente, ela é latente, ela está, bem presente. Já se passou muito tempo. A memória da perda, por exemplo, quanto macula, e marca a nossa alma, o luto, a perda de alguém muito importante, e a nossa memória fica vividamente ali. Já foi atestado que algumas pessoas, quando convivem muito com alguém, a memória, ela cria vozes, inclusive. Não, eu ouvi que meu marido me chamou. É porque ele sempre chamava, e tem 10 anos que ele não está mais aí. Mas a memória está lá, e parece que dá até para ouvir alguma coisa. A memória. Então, a pedagogia da memória, essa terapia da memória passada, ela é de suma importância, e ela é bíblica. E ela tem o seu valor. E Paulo, irmãos, ele faz uso dela. Agora, Paulo, irmãos, ele faz uso dela na sua vida e também na vida do seu discípulo, porque ele, inclusive, ele não está dando uma sugestão para Timóteo, não é uma alternativa. O verbo está no imperativo, lembra-te, é uma ordem, é um mandamento. Diga para o seu vizinho, dá uma ordem para o seu vizinho aí, lembra-te. Ou seja, continue se lembrando, pense o tempo todo,
Imagine Paulo como sendo ele um comandante, dando ordem ao seu soldado. Timóteo, lembre-se, direita, esquerda. Olha, lembre-se, pense, movimente-se em cima desses fatos, não se afaste deles. Você precisa fazer uso da sua memória. E ele faz isso, irmãos, constantemente, tá? Não é só nesse texto, constantemente. Por exemplo, no versículo anterior, você vai ver, 2 Timóteo 2,7, está aqui comigo também, pondera. Na NAA está assim, pense. Se você tem a NAA aí, ela está escrito pense. Eu sou afeiçoado aqui, a revista é atualizada, ela diz pondera. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Então, pensa no que eu acabo de dizer. Paulo está dizendo para ele, pensa no que eu acabo de dizer, porque se você pensar no que eu acabo de dizer, Deus te dará compreensão. Deixa eu abrir um parênteses aqui, para dar aqui uma sugestão pedagógica, né? Muitos dizem assim, pastor, eu não estou entendendo a Bíblia, pastor, eu não entendi, eu não estou crescendo, meu conhecimento é muito raso, é muito superficial. Não, você tem pensado no quê? Ah, não, eu tenho pensado nos meus problemas, nas minhas contas. Não. O Paulo está dizendo, pondera o que acaba de dizer. Se você ruminar, pensar, meditar, você ficar digerindo isso na sua mente, o Senhor te dará compreensão. Veja o que ele diz em 2 Timóteo 2,7. Você pode ler comigo? Vamos ler alto. Pondera o que acabo de dizer. Por quê? Porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Você tem que pensar. Quer compreensão? Então você tem que lembrar, memorizar, se aproximar. Você tem que digerir. Né? Você tem que ser como um animal ruminante, que o alimento do animal ruminante vai ao estômago e depois volta ainda para ele continuar mastigando. Na nossa mente, você se ocupa com outra coisa, mas aquilo volta. Você tem, né, uma distração, mas aquilo volta. E você tem que ficar pensando. É a pedagogia da lembrança. Isso é muito importante. Jesus usou isso em algumas ocasiões. Eu trouxe pelo menos uma aqui. Quando Jesus ele quis ilustrar a necessidade de perseverança, ele também usou essa pedagogia da lembrança. Lucas 17:32, ele diz, lembre-se da mulher de Ló. O mesmo verbo que Paulo usou, também Jesus aqui está usando. Mnemneo. Lembre-se. É a mesma coisa. Se aproxime, olhe, fique perto esse exemplo. Mantenha isso em vista. É de suma importância que nós assim o façamos. Porque senão, irmãos, nós vamos estar assim, perdendo muitas batalhas e muitas guerras. Agora deixa eu mostrar, olha o que o apóstolo Paulo, é a sua última carta, ele está preso, em breve tempo será decapitado, mas ele escreve ainda para Timóteo algumas coisas interessantes. Olha comigo aqui o capítulo 1, do verso 3 ao verso 7. Olha o que ele diz. Dou graças por você, ó meu Deus, que sirvo com consciência limpa, como serviam meus antepassados. Olha ele lembrando aí. Sempre me lembro de você em minhas orações de noite. Ele se lembrava dos antepassados e ele se lembrava também das orações dele, lembrava de Timóteo nas orações de noite. Quero muito vê-lo, pois me lembro, as suas lágrimas, nosso reencontro se encherá de alegria. Lembro-me da sua fé sincera, como era da sua avó, Lloyd, de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma é contínua e firme. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom de Deus que lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Na revista atualizada está moderação. Então, percebe que Paulo, no seu discipulado, e Paulo, capacitado pelo Espírito Santo, era um estrategista na percepção de como lidar com Timóteo, na perspectiva dele se tornar um homem de Deus que receberia o bastão do apóstolo Paulo e continuaria o trabalho que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor. Timóteo recebeu essa incumbência, e isso de fato aconteceu, mas ele estava treinando, e era de suma importância que ele olhasse para Timóteo e dissesse, bom, vamos treinar esse rapaz. O que Paulo queria, meus irmãos? Paulo queria que a lembrança de Jesus na mente de Timóteo, ela fosse algo muito vivo, ao ponto de fazer arder o coração dele. Lembra quando Jesus caminhava a caminho de Emaús, e ele fez menção em lembrar
aos 2 discípulos iludidos, né, apóstatas, por assim dizer, ele fez menção a esses discípulos acerca da palavra de Deus, e na medida que lembrava e iluminava a mente deles, ardia o coração. E Paulo queria que o coração de Timóteo também ardesse com as lembranças devidas que ele precisava ter. E ele faz menção, né, a Timóteo dizendo: lembra-te, você tem que se lembrar que Cristo, o maior dos soldados, lutou e combateu e venceu. Paulo faz menção a Timóteo para ele ser como um soldado, ser como um atleta e ser como um lavrador. Mas ele estava usando, na verdade, era o exemplo de Jesus, que correu a maior das maratonas e venceu, e também foi o lavrador que deu crescimento à sua lavoura de cristãos, né, e novos convertidos, já fundando ali a sua igreja, a partir da sua grande obra. Meus irmãos, por que Paulo procedeu assim? Por quê? Porque lembrar-se de Jesus é o único meio de se perseverar na vida, nessa batalha, nessa corrida, nessa lavoura tão dura dessa peregrinação de fé. Lembrar-se de Jesus. Eu não sei o que ocupa a sua mente. Eu não sei qual é, sabe, na sua existência, o que mais ocupa a sua mente, o seu dia a dia. Eu não sei se você é aquele cristão que pega a Bíblia de vez em quando, se lembra da obra de Jesus de vez em quando, ou domingo, e vive uma vida completamente secularizada. Isso não é nada bom. Não é nada bom. Nós estamos, irmãos, nos lembrando de Jesus. Na verdade, de maneira muito equivocada, a sociedade se lembra de Jesus de alguma forma. De alguma forma. A Igreja Católica Apostólica Romana tem, né, as suas peças que ocupam as praças, né, as igrejas evangélicas têm os seus corais, e nós temos uma sociedade que faz menção de Jesus, até aqueles que nem nele crê, né, dão uma feliz Páscoa para um e uma feliz Páscoa para outro também. Mas qual era a intenção? A intenção, e os apóstolos estavam convencidíssimos de que essa é a única maneira de nós perseverarmos e vencermos, nos lembrando. Fazendo ainda menção aos irmãos, lembrando aos irmãos que essa lembrança é muito mais do que resgatar o que foi esquecido. É viver perto, é contemplar, é você viver vividamente próximo de uma realidade passada. Quem entendeu isso, diga amém. Não, quem entendeu, diga amém. Isso você tem que entender, isso é lembrar. Viver vividamente próximo de uma realidade passada. E nós, irmãos, temos que viver hoje como se Jesus tivesse ressuscitado ontem e como Jesus fosse voltar amanhã. Repete comigo. Viver como Jesus tivesse ressuscitado ontem e voltará amanhã. Precisamos disso. Todos os apóstolos falaram em perspectivas diferentes a mesma coisa. Se você ler, né, os escritos, 1ª, 2ª e 3ª, e João e o Apocalipse, João fala que nós devemos permanecer nele. É a maneira que João entende de fazer com que os seus discípulos e discipulados permaneçam nesse contexto que eu estou dividindo com os irmãos. Pedro fala: siga os seus passos. Hebreu vai dizer: olhem para ele, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É assim que nós corremos a carreira que nos está proposta. E Paulo diz: pense nele, lembre-se dele, tenha ele na sua mente. Agora, lembrar-se é fundamental. Entendendo nós, ou nos tornando a partir de então entendedores de que a lembrança é uma ferramenta poderosa, então nós entendemos, irmãos, por isso Paulo, ele usa dessa ferramenta pedagógica para encorajar Timóteo a lembrar de quê? 3 coisas. Repete comigo, 3 coisas. Você consegue ler daí? Primeiro, Jesus Cristo ressuscitado. Segundo, está fraco, hein? Terceiro, segundo o Evangelho. De que Jesus você está se lembrando? Quem é o seu Jesus? No Evangelho, no livro do Êxodo, capítulo 20, você sabe qual é o primeiro mandamento? Quem sabe qual é o primeiro mandamento? Quem sabe qual é? Levante a mão quem sabe qual é o primeiro mandamento. Jesus. Tem que vir aqui de novo, a tropa de elite, né, para ensinar, né? Quem sabe qual é o primeiro mandamento, levante a mão.
estou ficando triste, hein? Vamos repetir o primeiro mandamento? Não terás outros deuses. Quem sabe qual é o segundo mandamento? Quem sabe o segundo mandamento? Ih, gente, vocês têm que voltar para a EBD. Não farás imagens, esculturas, semelhança alguma. Então, não terás e não farás. Irmãos, olhem para mim. Vamos conversar, como diz na gíria, né? Vamos conversar numa boa. Vamos conversar numa boa. É possível que dentro de um local como esse, é possível que dentro de uma igreja como a nossa, nós estejamos pecando contra o primeiro e o segundo mandamento. Vamos conversar numa boa. Sem ofensa. Mas é possível. É possível que muitos de nós tenhamos construído um outro Deus, que não é o Jesus da Bíblia. E é possível também que nós tenhamos feito para nós imagens semelhantes a Deus, que não é Deus, e nós criamos uma imagem de Deus que não é Deus, criamos um outro Deus, e criamos uma imagem que representa Deus, mas Ele não quer que nós tenhamos nenhuma imagem que o represente, Ele quer que seja adorado diretamente. E a única imagem que Ele quer que nós veneremos, que seja venerada, é a imagem do seu Filho, pois o Filho, ele é a exata expressão de Deus e tem toda a plenitude da divindade. Então é possível que como igreja, eu e você, estejamos pecando contra o primeiro e segundo mandamento. E o que será de nós, irmãos? Imagine você, Jesus volta, e você não é esse Jesus que vai voltar que você está esperando o outro. Então ele não está vindo para você e você nem está esperando ele. Imagine se você criou o estereótipo de uma imagem de um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus do Evangelho. E que não é o Jesus, irmãos, que não é o Jesus do Apocalipse. Muitos de nós gostamos muito de Jesus, enquanto antes da cruz curou gente, multiplicou pães e fez da água o vinho. Esse Jesus é maravilhoso, é esse que eu quero. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, e mais uma vez, nenhuma crítica, não é só um alerta para tomar cuidado, que a gente fica vendo filme, a gente não é aquele Jesus ali, esse Jesus é maravilhoso. Não, irmãos, não é essa lembrança que nós somos convidados a termos. Então nós vamos olhar de novo para 2 Timóteo 2,8, vamos enxergar aqui em 2 Timóteo 2,8, que Jesus é esse que nós temos que nos lembrar. Amém, irmãos? Em primeiro lugar, Jesus Cristo ressuscitado. Repete comigo, Jesus Cristo ressuscitado. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, como eu estou pegando a minha aqui, e abrisse 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, nós estudamos 1 Coríntios na escola bíblica, e esse ano nós estudaremos 2 Coríntios, já. Eu vou tirar uma folga com a minha família na segunda quinzena, e quando eu voltar a gente vai pegar 2 Coríntios. Mas 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 12 ao 19, nós vamos ler. Você pode ler comigo? Quem pode ler comigo aí, diga amém. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Diga comigo, Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, ressuscitaremos. Porque, irmãos, o túmulo vazio está. Jesus ressuscitou a um corpo
não igual, semelhante ao nosso na glória. Ele nasceu da Virgem Maria. Ele foi gestado no útero de uma mulher, não concebido por obra de um intercurso de um homem, mas por ter sido ela coberta pelo Espírito Santo, se viu grávida, e um ser humano, que também é divino, adveio de Maria. Maria deu luz ao Jesus humano. E esse Jesus que Maria deu luz, ele é o próprio Deus em carne. Maria não deu luz a Deus, ele deu luz ao corpo que Jesus tomou para si, para se identificar com nós como ser humano, e ele permanece tendo um corpo, hoje não igual, era igual, hoje não igual, semelhante. Porque, como diz 2 Coríntios capítulo 5, o corpo de Jesus se revestiu de uma incorruptibilidade. O corpo de Jesus agora é um corpo celestial, é um corpo semelhante ao corpo que eu e você teremos, e não mais limitado pelo tempo, espaço ou nenhuma barreira física. E Jesus, irmãos, ele tem um corpo semelhante ao nosso, ele ressuscitou, mas é um corpo glorificado. E ele, irmãos, ele venceu a morte, venceu o pecado e ele venceu o mundo. Diga glória a Deus por isso. Jesus ressuscitou. Pastor, Paulo diz, lembra-te de Jesus ressuscitado. Nós nos atemos ao Jesus dos milagres. Não que não devamos. Mas o que garante, irmãos, empoderar-nos, capacitar-nos, é nos aproximarmos do Jesus ressuscitado. É na obra da cruz e no túmulo vazio que Jesus confere autenticidade à sua divindade, autenticidade à sua messianidade, autenticidade ao preço pago na cruz do Calvário. Lembremos-nos de Jesus ressuscitado. E a ressurreição, meus irmãos, a ressurreição, ela atestou que o sacrifício foi aceito, não há dívidas. O sentimento de culpa que abraça muitos de nós, e a maneira que lidamos com o pecado, é uma maneira errada e equivocada. A maneira que nós lidamos com a nossa salvação, por exemplo, nós lidamos com a nossa autossalvação. Quanto mais eu melhor estiver, mais Deus vai me querer e me aceitar. E quanto mais eu pecar, mais Deus vai me rejeitar. Não é assim. Quem já sabe que não é assim, diga amém. Não é assim. Não, pastor, não, isso é religião. Toda religião é a base da barganha, da troca. Com a gente não tem troca. A salvação é um dom gratuito de Deus. Então, por que lembrar de Jesus? Porque faz a gente viver melhor na perspectiva do perdão de pecado, da justificação e da nossa salvação. A ressurreição atestou que o sacrifício foi aceito, não há dívidas. Isso é incrível. Lembrar de Jesus, se Jesus tivesse só morrido e não ressuscitado, nós seríamos os mais felizes dos homens, todos que morreram já pereceram, nossos pecados não teriam sido perdoados e não haveria chance de salvação para nós, mas Ele ressuscitou, aleluia. Então, não há dívidas, nós fomos justificados, nós somos tidos, irmãos, diante de Deus, como aqueles que não temos pecados, porque Ele nos justificou. A ressurreição garantiu a nossa justificação. Não há culpa a ser imputada em nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele vai dizer, quem tentará acusação contra os eleitos se é Deus que os justifica? Quem os condenará se é Cristo Jesus que por eles morreu? Então, a ressurreição garante a nossa justificação. Somos inculpáveis. Você sabe que isso, olha, sabe o que é você viver na influência disso, lembrando disso, mentoreado por isso? Você encharcado dessa realidade todo dia, muda completamente a sua vida, muda a sua qualidade de vida, muda a maneira de você enxergar a vida. Isso é o Evangelho, meus irmãos. É o Evangelho. A ressurreição garante a nossa ressurreição. A ressurreição garante a nossa. A morte perdeu o seu poder. Diga para o seu vizinho, a morte não tem poder sobre você. Como disse Billy Graham, olha, quando eu morrer, ninguém diga que eu morri. Lá só vai estar o meu corpo. Diga, Billy Graham mudou de endereço. Se eu morrer na frente dos irmãos, eu acho que eu vou sepultar muitos aqui ainda, mas
Se eu morrer na frente dos irmãos, diga assim, ó, mudou de endereço. Jaz aqui só o corpo dele. Ele está numa boa. Ele está no Senhor. Pelo sangue derramado de Jesus Cristo, meu Salvador. Não por mim. Não por mérito. Não por mérito. Muito pelo contrário. Por causa do demérito, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então você tem que lembrar disso. Ressuscitado. E todas as influências, todos os efeitos colaterais, todo o legado, toda a repercussão de termos um Deus que se fez carne e ele morreu e ele ressuscitou. Então Paulo, para fortalecer o seu filho na fé, que sofria, meus irmãos, de algumas dificuldades ministeriais, circunstanciais e até físicas, Paulo diz, Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Ele não está entre os mortos, ele ressuscitou. Não há dívidas, fomos feitos inculpáveis. A morte perdeu seu poder. E nós, irmãos, ressuscitaremos. Nós fomos perdoados, fomos justificados, somos os mais felizes dos homens. Você não se dá conta disso, né, irmãos? Se você entendesse o Evangelho, e a gente tem pregado o Evangelho, eu tenho falado para os pregadores, o Evangelho, onde está o Evangelho? Quando eu prego aqui, eu também estou ensinando aos que pregam a dizer, veja o Evangelho, anuncie o Evangelho. A gente não está aqui para falar bem da igreja, a gente não está aqui para falar bem de quem quer que for, do pastor. Não, a gente está aqui para falar do Evangelho. Jesus Cristo, meus irmãos, ele ressuscitou. Lembre-se de Jesus ressuscitado dentre os mortos. Ele vive. Diga glória a Deus por isso. Segundo lugar, o que Paulo diz aí? Lembre-se de Jesus Cristo, descendente de Davi. Repete comigo, descendente de Davi. Isso significa que Timóteo devia se lembrar da humanidade de Jesus. Deus em Cristo, Jesus continua sendo 100% Deus, 100% humano. Lá no céu, à destra de Deus, o nosso Senhor Jesus, ele continua sendo. Ele não perdeu. Jesus, irmãos, ao ser assunto aos céus, preste atenção nisso. Jesus, ao ser assunto aos céus, ele não abdicou, renunciou ou extinguiu a sua humanidade. Não. Ele continua sendo humano e ele continua sendo divino. Então, lembra-te, Timóteo, por quê? Segundo a carne, ou seja, lembra de Jesus segundo a carne, lembra de Jesus da humanidade, como homem que foi descendente de Davi. Paulo fala isso aos Romanos, capítulo 1, versículo 3. Segundo a carne, como homem que foi Jesus, descendente de Davi. Mateus fala da genealogia, né? Segundo a monarquia, ele faz menção de Davi. Lucas faz menção, né, não da monarquia, mostrando que Jesus, ele descende, ele é fruto, irmãos, ele é fruto, ele descende, sabe, de um ser humano. Então ele é 100% humano. No que nos ajuda isso? Bom, os alunos que estudaram aqui Hebreus vão lembrar no que isso nos ajuda. Porque nós temos um sumo sacerdote que vai se envergonhar de nós. Muito pelo contrário, ele conhece as nossas fraquezas, porque ele foi tentado como nós fomos tentados também. Lembra-te de Jesus, porque ele está dizendo isso. Lembre de Jesus, homem, sofrendo e padecendo. Mas por quê? Por causa da sua humanidade, ele é simpático ao nosso sofrimento. Fala para o teu vizinho, Jesus entende seu sofrimento. Você foi agredido? Jesus sabe que é ser agredido. Você foi esquecido? Ele sabe que é ser esquecido. Você foi preterido? Ele sabe que é ser. Pecaram contra você? Ele sabe. Você foi abandonado? Ele também foi. Ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Então ele sabe o que é ser tentado, ele sabe. Quando você chora pela ausência de alguém, Jesus também chorou. Ele chorou por 3 vezes. Meus irmãos, ele é humano. Ele entende você. Nós temos um sumo sacerdote que também sentiu e sabe das nossas dores. Nós não nos reportamos a um Deus que é espírito apenas e não tem a mínima ideia do que é um calo, do que é ficar cansado, do que é ficar com fome, do que é se preocupar com a mãe, do que é receber a rejeição dos irmãos. Jesus sabe.
Ele sofreu também. Ele é humano. E ele foi humano para te representar. Porque na cruz, para nos substituir, não podia ser apenas Deus. A palavra apenas porque eu não encontrei outra. Mas não podia ser Deus só. Tem que ser humano. Para ter legalidade na representação, tem que ser um outro igual. E esse outro igual é Jesus. Jesus igual a você. Fala para o teu vizinho, Jesus igual a você. E também tinha 2 rins. E também tinha um coração. Igual a você. Irmãos, lembre-se de Jesus, descendente de Davi. Lembre-se dele. Paulo, para fortalecer Timóteo, disse: lembra-se de Jesus, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, da linhagem de Davi. Lembra-te dele. Agora, ainda sobre essa descendência de Davi, Paulo estava dizendo algo mais. Lembre-se de Jesus Cristo, descendente de Davi, semente de Davi. Paulo estava dizendo, irmãos, agora, também, tendo cumprido a obra que viera para realizar, ele ocupa o trono de Davi. Repete comigo, Jesus está no trono. Sobre o qual ele, lá agora, ao lado do Pai, reina e reinará para sempre. Intercede por nós, meus irmãos. Então, você tem que lembrar que Jesus ressuscitou e todos os afetamentos da ressurreição na sua vida. Você tem que se lembrar que Jesus é descendente de Davi e ele é um ser humano semelhante a você, mas também ele é 100% Deus e 100% humano. Mistério. É um mistério. Assentamos isso pela fé no nosso coração. Não há paralelos, análogos, a isso que eu possa lhe ajudar pedagogicamente. Mas Jesus é, irmãos, 100% Deus, 100%. Ele teve fome, ele se cansou, ele dormiu na proa do barco, ele sentiu dores, ele foi morto. Ele foi morto. Deus não se mata, como você mata Deus? Mas Jesus, 100% homem, morreu, ressuscitou. Então, nós vemos que nós temos que nos lembrar que ele é descendente de Davi, mas também na perspectiva, no viés da sua humanidade, mas também na perspectiva e no viés do seu reino, da sua monarquia. Ele reina, ele é o rei da glória. O Senhor é o rei que está assentado no trono. A Davi, irmãos, a Davi foi feita uma promessa. E ela se repete em vários lugares. Aqui Lucas 1, 32, 33, você pode ler comigo? Ele será grande. Olha a profecia, que o anjo disse a Maria. Vamos ler comigo? Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino, isso a gente tem que falar mais alto. Seu reino, aleluia! Seu reino jamais terá fim. Aí Paulo, quando vai falar para Timóteo, ele diz: lembra-te de Jesus ressuscitado dentre os mortos, descendente do rei, descendente de Davi. Jesus reina. Jesus reina. O cetro do mundo, meus irmãos, não está nas mãos de Satanás. O cetro está nas mãos de Jesus. Não é Biden, não é Putin, não é Brasília. É Jesus que está reinando. Ele reina. Majestosamente, gloriosamente, poderosamente, irrefutavelmente. Jesus está reinando. Lembre-se que o teu Deus está reinando. Ele reina sobre a natureza. Ele reina sobre os seres celestes. Ele reina sobre os anjos que se mantiveram em fidelidade e os anjos caídos. Ele reina. Ele reina sobre todo o coração. Ele reina sobre toda a matéria. Ele reina sobre os 4 elementos. Ele reina, meus irmãos, o mundo invisível e o mundo visível. Jesus Cristo reina sobre tudo e nada foge ao seu reinado. Jesus reina. Você tem que estar isso perto de você. Lembra-te disso. Aproxime-se disso. Viva vividamente próximo dessa realidade. Jesus reina. Quando você pegar o diagnóstico
e o médico dizer, olha, não tenho boa notícia, você tem que estar viva e vividamente próximo da seguinte declaração, da seguinte máxima, realidade. Irmãos, Jesus, o meu Deus está reinando na minha vida. O meu Deus está reinando no meu DNA, Ele reina em tudo, em tudo. Quando vai receber, quando o RH chamar você, e você vê lá a sua demissão, se apavora não. Você tem que olhar aqui e dizer, tudo bem, mas o meu Deus reina sobre tudo, sobre todos e sobre a minha vida, e eu sou dele, eu sou um súdito dele, eu pertenço a ele. Tem que viver isso, irmãos. Você está se lembrando de quem? Que Jesus é esse que você está se lembrando? Paulo, Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É o que Paulo estava dizendo para ele. E lembrar não é trazer à memória o que você esqueceu, é você se aproximar e essa realidade tem que estar latente, colorida, presente na sua vida, toda manhã, a cada manhã, antes de dormir, durante o dia. Jesus Cristo está vivo, Ele ressuscitou. E o poder da ressurreição age na minha vida. E o poder da ressurreição age a meu favor. Deus seja louvado. Meus irmãos, em quarto e último lugar, ele diz, lembre-se de Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Paulo não estava dizendo com isso que ele é o autor do evangelho. Paulo não estava dizendo com isso que ele é o fundador do evangelho. Paulo não estava dizendo com isso, meus irmãos, que ele estava trazendo para si a prerrogativa de autor único do evangelho. Não. Paulo estava dizendo isso porque já naqueles dias haviam outros evangelhos. E ele, como discipulador de Timóteo, e ele como fundador de várias igrejas, inclusive a grande problemática que ele teve na igreja da região da Galácia, aos Gálatas, ele disse, me admiro muito vocês terem passado tão rápido do evangelho genuíno que eu deixei para vocês, para outro evangelho. Olha, que seja maldito entre vocês quem acrescentar ou tirar alguma coisa do genuíno evangelho, seja amaldiçoado, porque outro evangelho não salva, apenas o evangelho que eu recebi do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo vai defender esse apostolado porque não estavam aceitando a credencial dele de apóstolo. E estavam dizendo que ele não era apóstolo. E ele não estava apenas se doendo, ele estava dizendo, bom, eles não conseguem, já que eles não conseguem enfraquecer a mensagem, então eles querem enfraquecer a mensagem, enfraquecendo o mensageiro, descredenciando o mensageiro. Então o mensageiro não pode ser descredenciado, porque a mensagem é genuína. Nós, irmãos, somos uma igreja pautada na doutrina dos apóstolos. Diga glória a Deus por isso. Os apóstolos, meus irmãos, eles precisavam ter visto Jesus, eles precisavam ter nas suas vidas os sinais dos prodígios e maravilhas através de si mesmo, como autenticação de que estiveram com Cristo e receberam diretamente de Cristo, não por outro evangelho. E Paulo, ele se chama de apóstolo tardio, mas ele também, chamado por Cristo, Cristo foi diretamente a ele, falou com ele, ele recebeu o evangelho. E ele chega para Timóteo e diz, olha, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. E meus irmãos, nós estamos no século 21, nós estamos entrando já amanhã, abril de 2024, e existem vários outros evangelhos sendo pregados aí. Não é o evangelho da Bíblia, é o evangelho que não fala mais em pecado, é o evangelho que não fala da volta de Jesus, é o evangelho que não tem uma disciplina amorosa, é um evangelho que Cristo não é o centro, é o evangelho da prosperidade, é o evangelho do coach. A conferência nos ajudou mostrando alguns evangelhos. É o evangelho do comodismo, é o evangelho do que eu faço do meu jeito, é o evangelho do que eu venho quando eu quero, se eu não quero, não venho. É o evangelho do que eu sou dono do meu nariz, ninguém tem nada a ver com isso. É o evangelho descompromissado, são vários evangelhos. Mas Paulo diz, lembra-te do evangelho, segundo o meu evangelho. Então, irmãos, ao dizer ele segundo o meu evangelho, Paulo estava dizendo que a única maneira de alguém se lembrar de Jesus, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, será mediante leitura compreensiva do evangelho. Irmãos, Deus zelou e velou pela sua palavra. E nós estamos no Brasil, nós temos Bíblia. Você tem que crer no Jesus que foi narrado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse Jesus você tem que crer.
O Jesus que foi narrado por Mateus, Marcos, Lucas e João. É o Jesus, irmãos, que se revelou a Paulo, que deu a Paulo diretivas para escrever as suas cartas às igrejas e as suas epístolas pastorais. Então, é nesse Jesus que você tem que crer. Se você não lê a Bíblia, você não tem como crer no Jesus segundo o Evangelho, porque qualquer coisinha que você ouve, você vai embora. Eu evito ver rede social. Quando começou o negócio de rede social, eu comecei a olhar e ver, mas eu evito ver. Por quê? Porque eu vejo cristãos, até gente da nossa igreja, colocando coisas lá que tem a ver com espiritismo, com budismo, com seitas orientais, e eles estão pensando que Jesus que disse aquilo, que falou aquilo, que pauta aquilo. Sabe por quê? Porque eles não estão crendo em Jesus segundo o meu Evangelho. Esse meu Evangelho é o Evangelho dos apóstolos. Nós amamos, irmãos, e temos muito a aprender com os pais da igreja. Nós temos muito a aprender com alguns gigantes da fé, que clarearam para nós doutrinas e sistematizaram, teologia, de maneira que muitos de nós, mas eles não são a base é Jesus. Nossa gratidão por Lutero, Calvino, Zwingli, nossa gratidão, meus irmãos, por John Wesley, nossa gratidão pelos avivalistas, nossa gratidão, mas a nossa doutrina é a doutrina dos apóstolos. Quer conhecer Jesus? Leia o Novo Testamento. Leia o Novo Testamento. Pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Pelo Novo Testamento. Você pode começar por Mateus. Se quiser acompanhar a gente, leia João. Depois volte para Mateus. Mas conheça Jesus. Conheça Jesus. Quem está entendendo, diga amém. A assimilação do Evangelho, a fé no Evangelho. Porque o Evangelho, deixa eu explicar para você. O Evangelho não é o ABCD. O Evangelho é de A a Z. O Evangelho, meus irmãos, é um óculos que você não pode tirar mais. O Evangelho vai fazer você olhar para tudo diferente. É igual óculos. Você não enxerga mais, por algum motivo, e aí você bota o óculos, aí você passa a enxergar. Aí você passa a enxergar tudo diferente. O Evangelho faz você enxergar tudo. Não tem uma área da sua vida que o Evangelho não afete, porque você enxerga tudo diferente. Desde a sexualidade, a vida financeira, relacionamentos, conjugalidade, tudo. Você bota o óculos que é o Evangelho. E o Evangelho são os princípios das leis de Deus, do Evangelho de Deus, do reino de Deus, o Evangelho. Se você não conhecer Jesus segundo o Evangelho, a sua fé é inútil. Por que ele é inútil? Porque você está pecando contra o primeiro e segundo mandamento. Você está tendo outro Deus, você está criando imagens. E a imagem que nós temos que ter de Jesus é segundo o Evangelho. Como Jesus lidou com isso? Como Jesus reagiu a essa situação? É assim que você tem que reagir. Como Jesus tratou esse tipo de gente que fez assim com ele? É assim que você tem que tratar. É o Evangelho. Então nós temos que nos lembrar de Jesus ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Quem entendeu, diga amém. Diga para o teu vizinho assim, ó. A melhor lembrança é Jesus Cristo. A melhor lembrança é Jesus Cristo ressuscitado, humano divino, entronizado, reinando, segundo o Evangelho. Quer se lembrar de Jesus? Lembre-se dele ressuscitado, dentre os mortos. Humano divino, entronizado, reinando, e segundo o Evangelho. Você precisa se lembrar de Jesus como eu também. Porque, irmãos, ele está vivo. Venceu a morte. Quem se alegra comigo aí, diga amém. Tem que se lembrar que ele é semelhante a nós, não igual, semelhante a nós. Inaugurou uma nova humanidade. Ele tem um corpo também. Ele reina e intercede por nós. O rei está intercedendo. O que você quer, irmão? O que você quer mais? Eu vou dizer alto em bom tom. O Rei da Glória está intercedendo por você.
Fala para o teu vizinho, então a vitória é certa. Aquele que pode resolver está intercedendo por você, então você está bem na fita. Você está muito bem, obrigado. Mas você lembra disso? Você que chegou aqui cabisbaixo, apequenado porque alguém não está te ajudando, diminuído porque as coisas estão dando errado para você. Sabe o que você precisa? Você precisa se lembrar. Porque aquele que reina está intercedendo por você, você está muito bem. E é o Jesus segundo as Escrituras. Não é o Jesus que passa pelo filtro de autores, das Escrituras. Cuidado com os livros que você lê. Não é o Jesus que passa pelo crivo dos autores de filmes, ou editores. Não. É o Jesus da Bíblia, diretamente. É só você ler e o Espírito Santo vai iluminar você. Esse é o Jesus. Ele está vivo, é semelhante a nós, ele intercede por nós, ele reina, e é segundo as Escrituras. Isso afeta a gente. Nós temos perdão. Se ele ressuscitou, então tua dívida foi paga, tem perdão. Se ele ressuscitou para tua justificação, então você já tem a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. A morte não é problema para você. Paulo disse, entendedor disso, professor disso, ele disse, o quê? Morte? Não. Morrer é lucro. Viver é Cristo. Quem morre vai para o lucro. Diga amém. Quem quer morrer, diga amém. Tá bom. Ele entende as nossas dores. Eu quero dizer para os irmãos que eu tento, mas eu não entendo as dores de todo mundo. Eu não consigo ser empático com a dor de todo mundo, porque há coisas que eu nunca passei. Eu até tento. Jesus não. Foi tentado em todas as coisas. Ele é empático à sua dor. Meus irmãos, eu queria ajudar tanta gente, mas eu não tenho nem poder, nem autoridade, nem controle. Jesus, meus irmãos, ele a tudo controla e nos garante plena vitória. Meus irmãos, eu já disse tanta coisa e não fiz. Eu já tentei tanta coisa e não consegui. Tudo que ele disse, ele é, fez e fará. Tudo que ele disse cumprirá, meus irmãos. Porque ele está reinando. E ele, tudo do evangelho vai se cumprir. Agora eu quero terminar explicando. Paulo disse para Timóteo, irmãos. Paulo disse para Timóteo. Se você se lembrar, ocupar sua mente com ele, então, o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está tratando de Timóteo. Timóteo precisava ser avivado. Paulo disse, lembra-te. Paulo desconfiou que assim como outros companheiros se envergonharam de Paulo e o abandonaram, Timóteo vai titubear. Timóteo, lembra-te, não te envergonhe. Timóteo era muito novo. Paulo pensou que ele poderia flexibilizar o padrão. E Paulo disse, Timóteo, mantenha o padrão. Se lembra de Jesus, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Mantenha o padrão. Paulo pensou que Timóteo o abandonaria. Os versos capítulo, na 1 Timóteo 15, 18, ele disse, olha, muitos me abandonaram. E ele vai falando nessa pedagogia da lembrança, nessa terapia de memórias passadas, de fatos passados. Muitos me abandonaram, lembra-te. E quando chega aqui em 1 Timóteo capítulo 2, mais perto ainda do versículo 8, ele vai dizer, seja forte, participa do meu sofrimento, seja atleta, soldado, lavrador, pensa nessas coisas e se lembre de Jesus. Porque, Timóteo, se você se lembrar de Jesus, você vai avivar o teu dom, você não vai se vergonhar, vai manter o padrão, não vai me abandonar, você vai ser forte, vai participar dos sofrimentos e serás como Jesus, um atleta. Um atleta que termina no pódio. Você será como um soldado
que não vai se envolver com as coisas desse mundo, pois maior é aquele que o arregimentou, e você vai ser como lavrador. Você vai ver, Timóteo. O que eu tenho a dizer para você, Timóteo, é a melhor lembrança. Lembra-te. Vamos ficar de pé, irmãos? Lembra-te. Lembra-te. Leia a Bíblia todo dia. Ore várias vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes. Sabe para quê? Para não esquecer. Paulo disse, ore sem cessar. O Senhor disse a Josué, medita nessas coisas. Para o hebreu o dia era dividido só em manhã e tarde. De dia e de noite. De dia e de tarde. Medita, medita, medita. Então, não se esqueça. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Se você se lembrar, tua vida vai mudar. Até rimou. Dá a mão ao seu irmão. Se você se lembrar, tua vida vai mudar. Tua vida vai mudar. Tua vida vai mudar.